João capítulo 8. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Versículo 36. Temos um conceito muito ínfimo quando o assunto é liberdade. Para uns, ser livre significa viver intensamente. Para outros, é ser independente. Ainda tem quem chame de liberdade fazer o que quiser da própria vida, mesmo que outras vidas sejam prejudicadas. Ou seja, liberdade é desenhar a tela da própria vida e ninguém tem nada a ver com isso. Será mesmo? Ser livre de verdade possui um significado tão profundo e tão maior do que simplesmente escolher em que direção voar. E uma mulher apanhada em flagrante adultério só descobriu isso quando colocada frente a frente com o libertador. Jesus estava sentado no templo e ensinava, quando começou a ouvir vozes acaloradas vindo em sua direção. O barulho foi se avolumando até que diante dele e diante de toda a multidão de testemunhas foi colocada uma mulher em terríveis condições. Os escribas e fariseus não a levaram ali a fim de aplicar um julgamento justo, mas de acusar a Jesus e fazê-lo receber a mesma sentença da mulher. Contudo, a lei que usavam como argumento a favor de seu discurso era a mesma que dizia que tanto o homem quanto a mulher deveriam arcar com as consequências de seu pecado. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Levítico 20:10. Onde estava, portanto, o segundo réu? Diante daquela covarde cena, Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Seu silêncio causou um estranho desconforto. O dedo que havia gravado em tábuas de pedra, não adulterarás, Êxodo 20:14, agora gravava uma misteriosa mensagem em lugar fácil de se apagar. Sobre este momento, Ellen White relatou: impacientes ante sua demora e aparente indiferença, os acusadores aproximaram-se, insistindo em atrair a atenção sobre o assunto. Ao seguirem, porém, com a vista o olhar de Jesus, fixaram-na na areia aos seus pés, e transmudou-se-lhes o semblante. Ali, traçados perante eles, achavam-se os criminosos segredos de sua própria vida. O povo, olhando, reparou na súbita mudança de expressão e adiantou-se para descobrir o que estavam eles olhando com tal espanto e vergonha. Então, rotas as vestes da pretendida santidade, ficaram culpados e condenados em presença da infinita pureza. Tremeram de que as ocultas iniquidades de sua vida fossem expostas à multidão, e um a um, cabisbaixos e confusos, foram se afastando silenciosos, deixando a vítima com o compassivo Salvador. Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, página 270. Cada um daqueles anciãos ávidos por sangue pôde ver seus pecados secretos escritos com clareza. Mas quando o juiz justo se levantou, a sua sentença declarou a real condição de toda aquela multidão acusadora. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Ao se retirarem, acusados pela própria consciência, todos reconheceram ser réus de morte, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Aquela mulher não era diferente. Seu pecado era passível de morte. Contudo, pensando estar conduzido aquela mulher à condenação fatal, aqueles homens a conduziram à verdadeira liberdade. E a voz da onipotência declarou a sua justa e misericordiosa sentença: nem eu tampouco te condeno. Vai, e não peques mais. Notem que Jesus não ignorou o pecado da mulher, mas lhe ofereceu perdão, seguido de uma ordem. O profeta Jeremias, clamando a Deus que o socorresse de seus inimigos, declarou: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Jeremias 17:13. Cristo acabara de declarar àqueles acusadores: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:38. Mas eles escolheram rejeitá-lo, tendo suas vidas expostas no chão da vergonha. Contudo, a boa e feliz notícia
é que Deus escreve os nossos pecados, onde podem ser facilmente apagados. Como aqueles acusadores, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ora, se o pecado nos escraviza, então o lema "Deixa a vida me levar" nunca foi e nunca será antífona de liberdade, e sim canção de exílio. Liberdade está em crer que o Deus Eu Sou veio a este mundo para que a morte não fosse a última palavra em Romanos 6,23. E me permitam, meus irmãos, destacar em letras garrafais a segunda parte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Amados, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E se alguém guardar essas palavras, não verá a morte eternamente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade é crer em Jesus e sua palavra. E se ele mesmo declarou 3 vezes ser o mesmo Deus Eu Sou, foi ele que com seu dedo esculpiu em pedra sua santa lei e a chamou de Lei da Liberdade. Êxodo 22, Tiago 2,12. Mais claro do que isto impossível. Quer ser livre de verdade? Vá a Cristo e obedeça a sua palavra de ordem. Vai e não peques mais. Bom dia, libertos pela verdade. Rosana Garcia Barros.